Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Quão difícil tem sido o nosso tempo, né? Um tempo em que parece que as coisas não estão melhorando tanto assim. Infelizmente, ainda nós estamos sofrendo os reflexos dessa doença que tem assolado o mundo, tem alcançado muitas pessoas e tem impedido até que muitas pessoas trabalhem para que possam ter aí o seu sustento ou voltem a ter a renda que tinham antes. E isso tem apresentado, tem nos trazido aí muitas dificuldades. Mas se você está nesse caso, saiba que nós estamos aqui para ajudá-lo, para ajudá-la, porque nós, como irmãos, temos esse compromisso. E é um prazer para cada um de nós, irmãos, irmãs, poder ajudar as outras pessoas. O Senhor tem um galardão para aquele que abençoa alguém. Certamente nós estamos num tempo em que nossa única esperança está em Deus. É Deus que pode realmente mudar a nossa sorte. Somente Ele pode isso, porque Deus tem todo o poder. E eu quero mostrar para você, através da palavra de Deus, algo que Deus manifestou ao meu coração para que pudesse compartilhar aqui nessa palavra. Quero que você abra aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 40, versículo 9. Gênesis 40, 9. Antes de nós lermos esse texto, eu quero contar um pouco da história que estava acontecendo aqui por trás desse texto, né? Havia um jovem chamado José, você já deve ter ouvido algumas vezes a história de José do Egito. Ele era um sonhador e ele teve dois sonhos em que os seus irmãos se dobravam ali na interpretação desses sonhos, era que os seus irmãos se dobravam diante dele, né? E os irmãos dele ficaram furiosos, querendo matá-lo mesmo, né? E aconteceu que numa oportunidade os irmãos, com pouca sabedoria, foram e acabaram mandando José para o espaço, né? Venderam José, jogaram numa cova e acabou que José, tendo o caminho de Deus, tendo a mão de Deus sobre ele o tempo todo, foi parar lá no Egito. Foi preso no Egito, né? Primeiro ele foi cuidar da casa de um senhor egípcio e acabou que numa situação que a mulher desse senhor egípcio inventou contra ele, ele acabou preso no Egito. Olha que situação, né? Ele tinha sonhos de Deus e daqui a pouco, do dia para a noite, a vida dele mudou. A vida dele mudou, os irmãos mandaram ele para o espaço, falaram para o pai dele assim, ó, morreu, os bichos o comeram. Mas não. E ele daqui a pouco foi vendido e para um senhor egípcio, e o senhor egípcio colocou lá, e depois do dia para a noite também, quando as coisas estavam prosperando, a mulher desse senhor egípcio inventou a história e ele acabou sendo preso no Egito. Que situação! Parecia que Deus estava conduzindo as coisas para um caminho de bênção, daqui a pouco tudo desmoronava. Deus estava conduzindo as coisas para um caminho de bênção, daqui a pouco tudo desmoronava. A vida de José era isso aí. E ele foi parar na prisão. Preso. Vai fazer o quê? Qual a esperança dele? Só que diz a palavra de Deus em Gênesis 40, versículo 9 assim. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face. Quem era o copeiro Mor? O copeiro Mor e o padeiro Mor eram dois oficiais do faraó. O faraó era lá o rei do Egito. E o faraó ficou indignado com eles uma vez lá, que eles ofenderam o faraó, e o faraó mandou: prenda esses cabas aí. E os dois foram parar na prisão, na mesma prisão onde José estava. E o copeiro teve um sonho e foi contar para José, que José falou assim, Deus não interpreta sonho, Deus não dá todas as revelações, então fala o sonho aí. Versículo 10. E na vide 3 ramos, e brotando ela, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as espremia no copo de faraó, e dava o copo na mão de faraó. Então disse-lhe José, esta é a sua interpretação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, ou seja, você vai voltar a ser oficial do Faraó, conforme o costume antigo quando eras seu copeiro. A função de copeiro e a função de padeiro mor eram funções muito importantes, eram oficiais do Faraó, eles estavam o tempo todo com o Faraó. Então eram pessoas importantes. José sabia que aquelas pessoas eram pessoas importantes. E José até fez um pedido que nós vamos ler a esse copeiro e ao padeiro
ao padeiro mor quando estivessem com o faraó. Porém, lembra-te de mim, versículo 14, quando te for bem. José falou para o copeiro mor, rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faz-me sair desta casa. Isso mostra que José, ele queria sair dali, ele não queria ficar preso. Ele falou, mas por que eu estou preso? Eu fui preso injustamente. Imagina a indignação de José, o que se passava no coração dele. E ele fala então para o copeiro mor, ó, eu interpretei seu sonho, você vai voltar a ser copeiro, essa é a revelação de Deus, mas quando você estiver lá, se lembra de mim. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nesta cova. Foi o que José disse. Fui preso injustamente. Vendo então o padeiro mor, outra pessoa lá, né, outro oficial estava preso, que tinha interpretado bem, disse a José, então tá bom, já que interpretou, também tive um sonho. Então eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse, esta é a sua interpretação, os 3 cestos são 3 dias. Imagina o padeiro mor ali, falou, nossa, agora vai. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça, te pendurará num pau e as aves comerão a tua carne sobre ti. Seria melhor o padeiro mor ter ficado quieto, né? Mas essa foi a revelação e a interpretação e era o que aconteceria com o padeiro mor. E aconteceu o 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos e levantou a cabeça do copeiro mor, ou seja, colocou o copeiro mor como copeiro de novo. E a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Que triste. José tinha uma esperança, ó, daqui a 3 dias, estou até vendo já, o copeiro vai chegar lá, vai falar com o faraó e eu vou sair dessa prisão. E o tempo passou, e nada disso aconteceu. O copeiro se esqueceu de José. E José passou mais 2 anos lá na prisão, porque diz em Gênesis 41, versículo 1, logo na sequência, e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio, e aí aquele sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e quem que vai interpretar esse sonho? Nenhum mago pôde interpretar, ninguém pôde interpretar. E aí o copeiro se lembrou de José. Falou, quando eu estava na prisão, teve um rapaz lá que interpretou, ele é hebreu, ele interpretou. E aí chamou José, José interpretou o sonho do faraó. Você deve se lembrar dessa parte da história. E José se tornou governador do Egito, a segunda pessoa mais importante no Egito, só logo abaixo do próprio faraó. Então, a história, é interessante como que Deus faz as coisas. Deus ele vai cuidando da nossa história. Deus ele vai cuidando da nossa vida. Pode ser que você, assim como José, tenha chegado a um momento que você fala assim, agora não, já era. Porque imagina José, depois que o tempo passou-se 1 ano, passaram-se 2 anos, e daqui a pouco José fala assim, cara, eu não vou sair nunca mais daqui. Talvez isso tenha passado na cabeça dele. Mas Deus estava no controle da vida de José, assim como está no controle da sua vida. Só que o tempo está passando também. Você tinha esperança, às vezes, do mês passado. Nossa, agora as coisas vão melhorar. O mês retrasado, agora as coisas vão melhorar. Mas parece que as coisas não estão melhorando. Você está com essa percepção e parece que as coisas vão... Que você fala assim, nossa, e agora? Quando é que eu vou conseguir? Quando é que eu vou conseguir trabalhar? Quando é que eu vou conseguir fazer as minhas coisas? Quando é que as coisas vão melhorar? E aí começa a bater uma ansiedade, começa a bater uma irritação, você vai se sentindo incapaz, impotente, você fala, o que eu vou fazer? Quais são as minhas chances? Que recurso que eu tenho para poder sair disso, dar a volta por cima? A mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para você hoje é: a sua esperança está chegando. A sua esperança vai chegar aí no seu WhatsApp. A sua esperança vai bater na sua porta. A sua esperança vai aparecer para você e a oportunidade vai aparecer para você, assim como apareceu para José. Quando José foi enviado para a prisão, José mal podia imaginar que da prisão, ele sairia para ser governador do Egito. Jamais alguém poderia imaginar que da prisão José sairia para ser governador do Egito. É impossível alguém imaginar uma coisa dessa.
Não faz o menor sentido, não é esse o fluxo natural das coisas, mas Deus não lida com o natural, Deus lida com o sobrenatural. É interessante demais a gente ver como que Deus cuida das coisas. Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. E Deus vai, mesmo que a gente não tenha condições de fazer algo, Deus levanta pessoas, e é nisso que eu quero que você preste atenção nessa palavra. Deus levanta pessoas que vão te abençoar. Deus levantou o copeiro mor para que ele se lembrasse de José. Tá certo que a memória desse copeiro mor não era tão boa, né? Mas existe um tempo de Deus para as coisas acontecerem. Deus tem um tempo. A gente pode ficar ansioso, a gente pode querer acelerar as coisas, mas existe um tempo, o tempo do melhor de Deus para a sua vida. Deus tem algo preparado para você e Deus está levantando pessoas que vão te abençoar. Eu não sei se nesses tempos você estava aí angustiado ou angustiada e algo aconteceu com você já. Mas se não aconteceu, o que eu quero trazer de mensagem para você, para o seu coração, que Deus me colocou aqui para dizer para você é: sua esperança está chegando. A sua oportunidade está chegando. Deus está levantando pessoas, porque pode ser que não seja você mesmo que vai conseguir dar a volta por cima, mas alguém que vai te ajudar a dar a volta por cima. A sua esperança está chegando. É muito interessante como que Deus faz as coisas. Deus trabalha de uma maneira incrível e Ele sempre usa pessoas para nos abençoar. Eu quero lembrar de um exemplo, quando Deus falou isso comigo, eu me lembrei de uma situação que aconteceu logo antes de casar. Eu me casei em 2008, né? E lá, quando eu estava noivo da minha esposa, então a gente estava muito ansioso para encontrar um lugar para morar. E a gente não tinha dinheiro para comprar. A gente foi ver um lugar para comprar, foi ver outro lugar para comprar, vamos comprar um apartamento. Então, vamos lá então, vamos procurar aqui um apartamento. Vamos procurar ali. Isso, a gente queria ir em Guaratinguetá, porque nossa vida profissional era em Guaratinguetá, então era uma correria muito doida, então a gente precisava morar perto do trabalho, de forma que a gente não tivesse tanta locomoção. E beleza, saímos procurando, saímos caçando tudo. Nós viramos praticamente corretores em Guaratinguetá, praticamente corretores de imóveis. Nós conhecíamos todos os imóveis, todos os apartamentos de Guaratinguetá disponíveis nós conhecíamos, tanto para venda e depois de um tempo, já sem assim poder, a gente falou, a gente não tem dinheiro para comprar. A gente não tem como, não tem dinheiro para comprar. Nós vamos casar, mas nós não temos dinheiro para comprar. Então, nós fomos e começamos a procurar apartamento para alugar. Beleza. E olhamos para cá, olhamos para lá, falando, não, aqui não, aqui não. A gente, eu lembro que apareceu um apartamento assim que tinha vista para o cemitério. Acho que não era um apartamento muito legal, a gente não gostou muito dele, até porque às vezes você fala assim, nossa, deixa eu abrir a janela para dar um bom dia pro sol, né? Daí você vê o cemitério, assim, não é um negócio muito motivador, né? Então a gente não gostou desse apartamento, eu lembro, só que a gente estava tão ansioso, chegou uma hora e falou assim, ó, vamos descansar no Senhor. Descansamos no Senhor e começamos a esperar. Esperar, porque não tinha mais o que fazer. A gente já tinha visto tudo que era possível para nós. Vimos. E aí, um corretor entrou em contato com a gente, um cara assim que era de uma imobiliária pequenininha em Guaratinguetá, e ele entrou em contato com a gente e ele falou assim, eu tenho um apartamento para vocês, cara, lá no prédio tal, tem bastante gente interessada lá, mas eu falei para ele, cara, nós vamos casar. E Deus nos deu graça diante dele, e ele conversou lá com o pessoal do apartamento, né, com os donos tal, e também com o síndico do prédio, e Deus também nos deu graça diante do síndico do prédio lá, e a gente achou então aí um lugar para morar, e a gente casou, e glória a Deus, estamos casados, estamos aí firme e forte na presença do Senhor. Então, depois Deus nos deu outras oportunidades que eu poderia contar aqui, mas eu quero dizer para você assim, descansa um pouco aí. Descansa um pouco, porque Deus está levantando pessoas e às vezes essa pessoa vai bater na sua casa, você está tão ansioso que você já saiu de casa para ver o que você poderia fazer, e a pessoa vai bater aí e você não vai estar lá. Então, calma um pouco aí, calma esse coração. Deus cuida, mas cuida demais. Mas você pode ficar preocupado, né? Ocupando a sua mente com outras coisas, com essa perturbação, com essa indignação, mas eu quero dizer para você, Deus está levantando alguém para te abençoar.
É muito interessante como que Deus fala na palavra, lá em Romanos, capítulo 4, versículo 16. Vamos lá em Romanos 4, versículo 16. Deixa eu pegar aqui. Romanos, capítulo 4, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus, a carta aos Romanos: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Falando aqui de um homem chamado Abraão, pai da fé, né? E diz assim no 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Foi essa a promessa de Deus para Abraão, né? O nome Abraão. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus. Abraão acreditou em Deus. O que Deus faz? O qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. É nisso que nós precisamos crer. O nosso Deus chama as coisas que não são como se já fossem. A sua esperança, a sua oportunidade que você não consegue enxergar hoje, ela já existe. Deus já preparou. O qual, em esperança, e aqui eu quero destacar o que eu acho mais fantástico, Deus me fez lembrar desse versículo para compartilhar aqui com você. O qual em esperança creu contra a esperança. Que versículo estranho, que negócio confuso. O qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão, ele acreditou contra a esperança. Qual que era a esperança? Abraão era velho. Qual a esperança de um velho ter filho? Zero. Não tem esperança. Mas Abraão, pela promessa de Deus, em esperança, ele esperava a promessa de Deus, ele acreditou contra a esperança que as pessoas tinham que um velho não teria filho. Então as pessoas tinham uma esperança de que velho jamais teria filho, jamais teria descendência. Mas Abraão, ele creu contra a esperança. Ou seja, ainda apesar de tudo aquilo que as pessoas esperam, de que vai acontecer algo muito ruim, que vai ser uma desgraça, que vai dar... Abraão, no seu lugar, acreditaria contra essas visões, contra essas percepções. Fala assim, não, mas é inevitável que vai haver uma crise. É. Mas Abraão, no meu e no seu lugar, não acreditaria na crise, não porque ela não vai acontecer, mas porque ele não iria vivê-la. O que eu quero dizer para você é, acredite contra a esperança daquilo que você tem ouvido. Contra a esperança das pessoas, contra a esperança daquelas pessoas que só conseguem enxergar aquilo que é humano, aquilo que é natural, aquilo que não é de Deus. Se você olhar só para isso, aí vai enxergar exatamente como as pessoas do tempo de Abraão enxergavam. Impossível Abraão ter filho. Aí velho esse rapaz aí, sem chance. Mas Abraão creu contra a esperança. Você precisa acreditar nisso, porque Deus está levantando alguém para abençoar a sua vida. Deus cuida, meu irmão. Deus cuida, minha irmã. Saiba que Deus está preparando algo para você. Vai exigir o seu esforço? Vai. Vai exigir que você dê um passo de fé? Vai. Não pense que vai acontecer simplesmente você tranquilo, sentado no seu sofá ou deitado na sua cama. Não. Você vai precisar agir. Mas aguarde. Calma um pouco. Porque Deus está trazendo essa pessoa que vai abençoar você. Fique com essa palavra de fé. Eu quero orar com você agora para que nós possamos acreditar nisso. Para que esse seu coração que está perturbado e está indignado e está inconformado, deixando você impotente, para que Deus venha tirar isso, para que coloque em você a esperança, para que você creia contra a esperança do que os seus olhos naturais estão vendo. E aconteça com você aquilo que aconteceu com Abraão, e diz assim no versículo 19, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, sua esposa, que também era velha. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé,
dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Meu irmão, minha irmã, Deus é poderoso para dar a esperança a quem não consegue enxergar. Então creia contra a esperança, feche seus olhos, eu quero orar com você, concentre nessa oração e nós vamos certamente receber algo de Deus. Assim como diz a palavra de Deus que Abraão estava certíssimo do que Deus poderia fazer. Senhor, eu quero orar aqui juntamente com os meus irmãos e as minhas irmãs, porque nós, Deus, estamos vendo tempos com os nossos olhos naturais muito difíceis, coisas que não imaginávamos que iríamos passar. Mas as dificuldades têm aparecido, Senhor. Nós temos que ouvir a cada dia histórias tristes que nos comovem, que nos deixam assim indignados, Senhor. E às vezes até as pessoas estão aí se perguntando: cadê o Senhor nisso tudo? Mas eu creio, Senhor, que o Senhor está movimentando aquilo que o Senhor falou no meu coração, que o Senhor está levantando pessoas para abençoar cada uma que está ouvindo aqui essa mensagem. Eu acredito nisso, Senhor, e é por isso que eu digo isso aqui, Pai, porque o Senhor é fiel para fazer aquilo que o Senhor prometeu. E a tua promessa diz que o Senhor cuidará sempre de nós. A tua promessa diz que o Senhor nunca nos desamparará, e é nisso que nós cremos, Senhor. Age neste momento, Pai, abrevia o tempo, traz essa pessoa à vida de cada irmão, cada irmã, para que esse meu irmão e essa minha irmã creia contra a esperança das notícias negativas, contra a esperança daquilo que os olhos naturais limitados podem ver. Em nome de Jesus, que o teu poder e o teu Espírito Santo venham animar esse coração dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem, que o teu Espírito Santo arranque toda ansiedade, toda angústia, toda indignação, toda perturbação, todo desânimo do coração de cada pessoa que está ouvindo. Em nome de Jesus, faz isso, Senhor, te peço, Pai. Faça para a manifestação da tua glória e para que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Não se esqueça, Deus está levantando alguém para abençoar a sua vida.